Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada irmão, cada uma das suas famílias, né? Ele dê paz e os guie pelo caminho do Senhor, né? Irmãos, eu estava buscando uma palavra do Senhor e o Senhor me deu um versículo só. Então eu vou pedir para a igreja, por reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem se colocar de pé, um único versículo que está em Jó 28, 28. Jó 28, 28. Quando os irmãos acharem, não diga amém. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, eu vou procurar ser breve, porque eu não sou o ministro da noite. Mas quando a gente busca uma palavra, a gente vai buscando do Senhor. Se é apenas para ler, ou se é deixar alguma reflexão para a igreja. Então essa palavra ela vai ficar para a reflexão da igreja, mas o Senhor colocou algo no meu coração que eu gostaria de deixar para os irmãos. Quando nós lemos todo o livro de Jó, nós percebemos que logo no começo, Jó entra numa grande batalha, provavelmente a maior da sua vida. E nós percebemos uma coisa, que todos os parentes, os amigos, se afastam dele. Talvez como uma pessoa que tivesse uma doença contagiosa e ninguém quer chegar perto. Então isso aconteceu com Jó. E às vezes, por N motivos, pode vir a acontecer na nossa vida. E talvez alguns irmãos já passaram até por isso. Mas o importante que Deus ministrou ao meu coração é que no momento em que Jó começou a passar essa batalha, como qualquer um de nós, talvez ele esperasse um ombro amigo, alguém para desabafar e ouvir, alguém para sentar e chorar junto com ele, né? Porque a palavra diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. E talvez da própria família ele esperasse um pouco mais. Ele não esperava talvez aquele desabafo da esposa que diz: ó, amaldiçoa teu Deus e morre. Então talvez ele se sentiu muito só nesse momento. Então essa palavra veio dizer ao meu coração que o temor do Senhor, ele não só é nós nos apartarmos da corrupção da terra, mas também nós sabermos nestes momentos em que nós encontramos o aflito, o necessitado, porque enquanto os amigos de Jó acusavam Jó, eles falavam: você fortaleceu a mão do fraco, você cuidou do órfão da viúva, você ensinou os jovens. Então eles mostravam todo um testemunho de Jó, mas ao mesmo tempo eles atacavam Jó, procurando um erro. Então nós aprendemos por esses dias, eu não lembro quem foi, não sei se foi o pastor Jefferson trazendo a mensagem, nem sempre a aflição e o sofrimento de uma pessoa é por causa da transgressão ou do pecado. É uma prova que ela está passando. Então que o temor do Senhor, além de nos fazer ficar longe da corrupção da terra, nos faça também, quando chegarmos perto de uma pessoa como essa, seja crente ou não, que está em aflição, que está em sofrimento, ainda que nós chegamos do lado dela, ficamos só quietinhos, só ouvindo o desabafo, deixando ela descarregar aquilo que ela tem. E se Deus te der uma palavra de conforto, que venha confortar aquele coração, entregue essa palavra. Mas, se não puder fazer nada, também ore a Deus por essa vida. Mas nunca vamos colocar mais peso sobre as costas dessa pessoa. Porque às vezes você pode dar a última pancada que impede essa pessoa a se levantar. Talvez Jó só esperava uma palavra de conforto nesse momento, porque ninguém podia fazer nada por ele a não ser Deus. E aqui ainda fala que a inteligência é apartar-se do mal. Então apartar-se do mal, como nós falamos aqui, não é só apartar das transgressões da corrupção, mas também você não ser aquela pessoa que leva o mal, o sofrimento maior, mas sim um conforto naquele momento. Então, eu vou pedir aos irmãos que nós nos coloquemos nessa hora, cada um na sua melhor posição que se sentir, para que nós oremos a Deus que essa palavra aqui não seja apenas uma palavra escrita na nossa Bíblia, mas seja algo dentro do nosso coração, para darmos cumprimento, e que Deus possa fazer com que os irmãos reflitam ainda mais profundamente nessa palavra. Amém? Senhor, amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, em nome do Senhor Jesus, clamamos piramente que o Senhor venha perdoar os pecados que temos cometido diante do Senhor em palavras, pensamentos, atitudes, até mesmo pecados que nos são ocultos, Senhor.
nos purifica de tudo isso e recebe a nossa oração no teu trono. Senhor, vem nos guiar, não só a mim, mas a toda a tua igreja, para que nós caminhamos de uma forma que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas cumpridores dela. E que no momento nós encontrarmos o aflito, o necessitado, Senhor, o órfão, a viúva, nós possamos, Senhor, sentir um pouco da dor que eles sentem, Senhor, e não sermos um peso para a vida deles, mas sermos aquele mensageiro que leva a palavra de conforto, um ouvido para ouvir o seu sofrimento, o seu desabafo, aquela pessoa que ora pela cura, pela libertação, pela salvação, aquela pessoa que leva um pedaço de pão para essa pessoa necessitada, Senhor, que ajuda a levantar o caído do chão. Oh, Deus da glória, nos ajuda a ser esse instrumento do Senhor e nos afastarmos de tudo aquilo que vem para nos fazer errar e para fazer outro pequenino tropeçar. Porque o Senhor não se agrada de todo aquele que faz o seu pequenino tropeçar, mas o Senhor se agrada daquele que socorre o aflito, que socorre o necessitado e que caminha mansamente sobre a terra, obedecendo a tua palavra e fazendo tudo aquilo que o Senhor coloca para fazer conforme as boas obras que o Senhor colocou para que andássemos nela. Por isso, nós pedimos ao Senhor, porque nós precisamos da tua instrução e da tua direção para sermos esse instrumento. Por isso, nesta hora de oração, nós entregamos essa oração a ti e pedimos que o Senhor nos abençoe desta maneira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda a honra e toda a glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Então fica para a maior reflexão dos irmãos mais profundamente dessa palavra. E eu deixo uma saudação para o Bispo Daniel. Uma saudação do irmão para a igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa do Senhor Jesus. E sabe o que me deixa mais feliz? Quando a gente vê a obra do Senhor progredindo. Fiquei feliz quando eu vi esse elevado aqui. Da última vez que eu vim aqui não tinha isso ainda. Estou feliz por você estar sempre investindo na obra do Senhor. Eu fico muito feliz por isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 23. Só para a gente trabalhar algo rapidinho aqui. Glória a Deus. Um salmo muito conhecido. Salmo 23, a gente vai ver o verso 1 e o verso 2. Eu vou ler. Posso ler que está na tela aqui? Amém? A gente, a mesma visão, na mesma versão. Vamos lá? O Senhor é o meu, nada me... Então vai lá, o Senhor é o quê? Ele é mesmo seu pastor? A gente vai ver agora, no verso 2. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em... E guia-me até onde? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu não sei se vocês sabem. A gente vai ler esse verso 2. Toda vez que a gente vai ler esse verso 2, a gente pensa em duas coisas. A lei está falando sobre pasto e sobre água. A gente, numa leitura rápida, correndo, porque nós somos assim, a gente vai pensar em quê? Alimento e água. Ele vai nos sustentar. Agora, será que esse verso 2 realmente está dizendo isso? Vamos ler de novo? Só a parte A. Deitar-me faz em verdes pasto. Está falando para comer ou está falando para deitar? É que a gente lê com pressa. Ou a gente não pede para o Espírito Santo nos ajudar. O que está dizendo aqui? Eu não sei se vocês sabem, todo animal de pastoreio, quando ele vai para o pasto, ele devora todo o pasto. Ele não deixa nada. Quando ele entra no pasto, quando ele vê aquela grama verdinha, aquele mato verdinho, bonitinho, ele come até deixar na terra, tudo. Quando ele chega lá, o que ele mais quer é comer tudo o que ele puder comer.
Só que a Bíblia diz assim agora, ó, no verso 1, o Senhor é o meu pastor. Aí no verso 2 diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Porque o nosso pastor não é um pastor da terra. Porque quem escreveu esse salmo foi Davi. E ele entendia tudo sobre pastorado. Ele entendia tudo sobre ovelha. Ele entendia como a ovelha agia. Só que agora ele fala assim, ó, ele, o Senhor, não é eu, Deus, ele é meu bom pastor. E ele me faz agora deitar em verdes pastos. Quando eu chego no pasto, eu não quero devorar tudo, eu descanso. Muda tudo. Por quê? Porque lá no mundo, o meu apetite não tinha limite. Lá no mundo, quando eu estava no pecado, eu queria consumir tudo. Se era prostituição, até o último. Se era droga, até o último. Se era álcool, até o último. Se era mentir, mentir até o último ato. Mas agora, o Senhor, Ele é o meu bom pastor. Agora o meu apetite, ele é controlado. Aonde eu devorava, agora eu sento e descanso. Porque o Senhor, Ele é o meu bom pastor. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Um grupo de louvor, então, está com a oportunidade, em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Amém? Aleluia, Deus. Deus abençoe. Vamos vir. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o Ministério de Louvor está se deslocando para cá, eu quero ler uma palavra que está em Romanos 6,14. Amém? Que diz assim, ó: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Amém? Que a gente venha andar debaixo da graça, mas não para ter a liberdade para pecar, mas sim para ter a liberdade de sempre estar pedindo perdão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Deus. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto me que desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Oh, carrego o nome da família. Oh, a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa
não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos, não aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Oh, carrego o nome da família. Oh, carrego o nome da família. Oh, a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Igual a essa, talvez eu não tenha mais. Aleluias! Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluias, glória, que essa seja a sua altar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Tiver que humilhar o meu espírito, assim
Amém? Assim o ministério agradece a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, nesse momento, eu passo a palavra para a irmã diaconisa Edna, que vai ministrar a palavra aos nossos corações essa noite. Que Deus abençoe e use a serva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Se coloque de pé nesta noite. Entre comigo em oração. Por favor, desta palavra para que ela entre nos nossos corações. Pai, neste momento, nós queremos te agradecer essa rica oportunidade de estarmos na tua presença, de podermos estar aqui diante do teu Espírito e ter a oportunidade de estar nos teus pés, clamar pelo teu sangue sobre nós, que nos traz a tua paz, que nos leva a nos deleitar em ti, Senhor, em meio às tribulações, em meio aos desconfortos, Senhor é o nosso conforto. Em meio à turbulência, o Senhor traz para dentro de nós, Pai, a tua paz. Ah, Jesus, obrigada por guiar os nossos caminhos. Senhor, obrigada porque quando queremos desistir, o teu Espírito nos alcança, Pai, e nos faz avançar como flecha na tua mão, acertando aquilo que o Senhor deseja sobre as nossas vidas. Obrigada por não sermos guiados por nós mesmos, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Obrigada pelo teu Espírito produzir vida dentro de nós, Pai. Outroras andávamos mortos, Senhor, caídos, e a tua graça nos alcançou. E por isso te agradecemos pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há na tua boca, ó Deus, que nos consome como fogo, Pai, na fornalha que o Senhor escolhe para cada um de nós. Ah, Jesus, obrigada por esta noite. É que a tua igreja clama, mediante a tua presença, Espírito de Deus. Aleluia. Santo tu és, Pai, tu és adorado, não pelo que podemos receber da tua mão, mas por quem tu és. Tu és o desejado da nossa alma. Tu és quem nos consome, ó Deus, não há outro além de ti. Governa, Senhor, as nossas razões. Governa aquilo que achamos que é por certo sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Abra sua Bíblia nesta noite em Levítico. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo tu és. Levítico capítulo 6. Aleluia. No versículo 8 até o capítulo 13. A palavra vai nos dizer assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes.
e levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia, pode se assentar, igreja. Aleluia. Irmão, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, sabe o que ela me fez lembrar? No ano de 2022, nós ministramos essa palavra quando o Verbo se fez carne e fez um culto para o Senhor. E verdadeiramente, quando o tempo vai passando, nós vamos acompanhando o amadurecimento da igreja de Cristo, do coração da noiva de Cristo, mediante a Ele. E o que me chamou a atenção é que o sacerdote, ele não fazia as coisas de qualquer jeito, ele não se apresentava de qualquer jeito na presença do Senhor. Tinha um padrão escolhido por Deus no seu coração, e independente como a sua mente estava, como a sua casa estava, como ele estava por dentro, era cumprido todos os dias. Tirar as cinzas, levar a lenha nova, não deixar que a chama se perdesse, se apagasse. E ao decorrer de quando essa noiva vai amadurecendo na presença de Cristo, ela entende que não é mais só sobre o fogo espiritual, que não é mais só sobre quando há festa, mas quando também há o luto, há a decepção, há o novo que dá medo. Ela entende que ela ainda tem que começar a retomar, tirar cinzas, colocar uma veste nova para todas as etapas que o Senhor coloca para mim e para você nas nossas vidas. E uma das coisas que o Senhor mais pontuou é sobre que o sacerdote, ele tem uma visão sobre como tudo vai acontecer. Porque o Senhor começa a colocar a visão dele no sacerdote, que sou eu e você. E que outro mais não vai ser mais responsável pela nossa vida com Deus, além de mim e de você. Porque ele vai criando um amadurecimento do fogo. Irmão, e quando eu falo fogo, é o fogo que queima o nosso pecado. O fogo que nos faz ver aonde temos errado com Cristo, aonde temos errado com a noiva dele, aonde temos errado com a nossa família, aonde temos errado com os nossos próprios sentimentos. E a nos deparar com isso, o Senhor vai aumentando mais ainda esse fogo, até que não sobre mais nada de nós mesmos. Porque quando era colocado algo sobre o holocausto, primeiramente nós entendemos o holocausto, ele era movido, ele se levava. Porque aonde tem sacrifício, há um movimento de você para com Deus. O Senhor exige o movimento da minha parte e de você. Porque seremos nós o sacrifício vivo diante da presença de Jesus. Mas o Espírito nos ajuda a se queimar perante o Senhor. O Espírito nos fortalece para permanecer no fogo que vai consumindo tudo dentro de nós. E o que parece morte começa a tornar a vida de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E não é da noite para o dia. E não é da forma que eu orquestro tudo isso, como se fosse uma música gostosa e suave para me dançar, para me ouvir. Muitas das vezes, o único som que nós iremos dançar, mediante segurando a mão do Senhor, é as nossas lágrimas e os nossos choros, os nossos sofrimentos. Mas sabe por quê? Porque isso vai produzir em nós um sacerdócio real, verdadeiro diante de Deus. E esse sacerdote, ele tinha 2 vestes. A primeira veste vai nos dizer que o sacerdote vestirá suas vestes de linho e vestirá a calça de linho sobre a sua carne.
e levantará as cinzas. Então a primeira roupa que o Senhor começa a nos colocar é as vestes de justiça sobre nós. Por que as vestes de justiça? Como eu poderei caminhar na presença de Deus? Como eu poderei conhecer esse Deus? Como eu poderei alinhar a minha vida mediante a Deus se eu não conheço a lei que Ele me entregou? A lei de comportamento, de conduta. E é mediante essa lei de Cristo imposta para nós vivermos, não mais outra vida de outra hora, como foi dito aqui, mas a própria vida de Cristo, para nos tornarmos um sacerdote diante da presença de Deus. Aleluia! E essa veste de justiça, ela tem que estar alinhada com a vida de Jesus. Jesus, quando ele se colocava as vestes de justiça, não era para sua própria glória, não era para ele se autoproclamar filho de Deus, ainda sabendo que ele era, mas o Pai confirmou a identidade de Cristo, e todo poder e todo acesso nos céus e na terra foi dado para Jesus, porque ele obedeceu à vontade de Deus. E o sacerdote, ele obedece à vontade de Deus. Aleluia! Então, nesta noite, se você tem colocado os vestes de desonra sobre a sua vida, se você tem andado com vestes que têm deixado a sua vergonha em Cristo aparecer, hoje é noite do Espírito Santo começar a nos alinhar. É hora do Espírito Santo nos deixar com vestes reais diante de Deus. Irmão, talvez o que esteja ministrando nessa noite parece que é algo impossível para você. Que parece que o seu corpo, a sua alma está tão suja, que se o Senhor colocar umas vestes novas, parece que algo não vai acontecer. Parece que você vai contaminar aquilo que é do céu. Mas a partir do momento que nós começamos a nos despir, que nós começamos a tirar as vestes de desonra diante da presença do Senhor, Ele vem como um pai, pacientemente, nos dando, como foi dito, a inteligência de nos afastarmos da presença do mal, de escolher o que é santo. Irmão, o que é santo é aquilo que traz santidade, é aquilo que me tira da aparência do mal e me aproxima da presença de Deus. Não é algo que eu e você não conseguimos acessar no Senhor. Mas a partir do momento que eu começo a tirar as vestes, irmão, da arrogância, de não entender que eu estou doente, que eu preciso de um conserto diante de Deus, eu começo a entregar para Deus aquilo que somente Ele consegue fazer em mim. E a parte que me cabe, como alguém que o Senhor determinou uma família a se cuidar, eu começo a progredir. Primeiramente dentro de mim, sobre quem eu era e quem eu sou hoje. Eu posso mudar o futuro da minha vida com Deus. E se eu mudo o futuro da minha vida com Deus, automaticamente outros colherão os benefícios de alguém que teme a Deus. Que é o início de toda sabedoria, irmão. Porque muitos pecados nós não cometemos, muitas das vezes não é porque nós não queremos. Somos santos demais. É o temor do Senhor. É lembrar que, poxa, mas o Senhor, Ele me tirou disso. Depois de 5 anos, será que eu vou ter coragem de abrir uma latinha de cerveja? Sentar num domingo à tarde e querer reviver e sentir o que a velha criatura sentia em nostalgia, em sentimento. E aí eu vou olhar por todo aquele trabalho sacerdotal, que foi o início do Espírito Santo sozinho, sem eu ter força, sem nem ao menos eu ter escolhido a Deus. Eu jogar tudo fora, por um momento, por uma escolha, por um sentimento que
se agora está falando para você que não tem mais jeito, que não dá mais, que vai ser difícil, que isso vai durar para a sua vida toda, por um sentimento passageiro, mas que parece infinito dentro de nós, parece que não vai morrer, parece que o Espírito não vai pegar essa carne e adormecer ela. Mas o sacerdote, quando ele entende que ele virou alguém na presença do Senhor, que já está mais amadurecido, que já entende os caminhos para se encontrar com a presença, irmão, é você que tem que fazer a diferença para os outros. Não é mais o ambiente que vai fazer a diferença para você, é a presença de se encontrar com teu Deus na sua casa, lavando a sua louça, lavando o seu carro, conversando com seu filho, ministrando Cristo dentro da sua casa para os seus filhos, que você encontra Deus. Porque Ele não tem que só estar aqui. Ele tem que estar por onde você está. Cristo, Ele tem que estar nestes lugares. Aleluia. Glória a Deus. Ah, irmão. E eu olhando para tudo isso, quantas vestes vocês têm se despido para que o Espírito de Deus te encontre no meio da sua vergonha? Na onde você olha para a sua vida e fala, Senhor, aqui não tem honra. Aqui eu não te honro. Sabe, irmão, sabe quando nós percebemos que nós não estamos honrando a Deus? Não são os rituais. Não é sobre isso. É sobre quando eu começo a desobedecer aquilo que é aplicado a todos. Seja ele quem for. E quando eu estou ao contrário da palavra santa, que governa a minha vida, que me dá direção do que fazer, eu estou desonrando a Deus. Porque a partir do momento que o sacerdote, ele começa a levar o sacerdócio da maneira que ele quer, da forma que ele quer, com os pensamentos, com a ideologia que ele criou na mente dele, ele está pecando. Porque a palavra, ela é única. E não sou eu que transformo essa palavra dia após dia. É ela que se transforma e revela o novo de Deus para nós. Não é o contrário, irmão. Não sou eu que pego uma palavra e ensino ela por mim mesmo. Ela auto se renova dentro dela. Porque ela é Cristo, ela é a boca de Deus falando, declarando. Glória a Deus. Porque o foco dessa ministração hoje não vai ser o fogo, aquele fogo do Espírito. É o fogo, irmão, da presença de Deus. Sabe, da chama que você a mantém. Porque se você pegar a sua chama que você tem em Cristo e você não cuidar, Edno, o que é essa chama? Irmão, é a presença. A presença normal de Deus sobre as nossas vidas. Não é sobre eu, a partir do momento que eu só sinto uma faísca da presença, quando eu estou dentro de altares, somente quando eu estou com outras pessoas e não tenho essa presença no meu particular, o que está acontecendo? Porque a presença, ela traz comunhão. A presença, ela traz consagração. A presença, ela traz culto. Ela traz queima de pecado. Eu não posso isolar essa presença. A presença, ela é compartilhada. Ela é vista. Você não ensaca ela e vende ela. Você não vende a inteligência de Cristo para ninguém. Você dá voluntariamente. Porque foi nos dado de graça. Não é que não custou nada, mas foi nos dada de graça. Então, quando você vê as suas vestes sendo rasgadas,
quando eu rasgo as minhas vestes? Quando eu começo a me isolar. Quando eu começo a viver um evangelho só aqui dentro. Quando ele não é mais manifestado sobre a minha vida. Quando eu começo, irmão, a criar barreiras para não servir mais a Deus. Para não querer mais estar compromissado com Deus. E ainda que eu queira me justificar, ainda que seja aplausível essa justificação, o corpo, ele precisa estar ajustado. Eu preciso estar ajustada no corpo de Cristo, para que as vestes de Cristo sirvam em mim também. E às vezes você acha que as vestes é muito suja para você. Muitas das vezes nós nos achamos muito limpos demais para estar em determinados lugares, em determinadas reuniões. Porque verdadeiramente eu estou alicerçada na minha inteligência? Será que realmente se me pegar como um parafuso e começar a me torcer, eu volto para trás? A minha confiança está em mim? Não, irmão. Precisa estar em Cristo. Porque uma hora eu e você vamos cair, porque isso é bíblico. Talvez nós não caímos em pecados tão extraordinários e tão vistos perante o mundo ou perante os olhos da pessoa. Mas um dos maiores pecados que nós temos guardado dentro de nós é o nosso próprio orgulho. De engolir aquilo mediante se você esteja certo ou errado dentro da situação. É sobre voltar para o coração de Cristo. E reconhecer que Ele é o sumo sacerdote. E eu sigo a sua linhagem. Eu não manipulo o sacerdote ao qual foi entregue nas minhas mãos. E de verdade, o nosso coração precisa estar totalmente quebrantado diante de Deus. E o quão é necessário nós nos lançarmos, muitas das vezes, no fogo que o Senhor preparou para nós. Talvez nós olhamos e nós queremos fugir. Essa é a grande verdade. Nós não queremos encarar a fornalha que foi aberta para nós entrar. Talvez a sua fornalha seja pessoas, seja situações que você foge. Mas uma das coisas que nós aprendemos com Cristo é que nós voltamos para o mesmo lugar onde caímos. Passe o tempo que for. E que bom que o Senhor faz a vontade dele sobre nós. E que bom que o Senhor pega os nossos nãos para ele. Não vou, Senhor. Não vou fazer. Não vou conversar. Não vou, Senhor, compartilhar o perdão. Não vou sentar na mesa de novo. Não vou olhar nos olhos novamente. Orgulho. Orgulho. Aonde Satanás começa a mascarar algo dentro de nós. E aí ele começa a pegar tudo aquilo que nós temos armazenado em Bíblia, em jejum, em oração, e ele começa a nos manipular dentro da palavra de Cristo. Ah, mas porque foi ele que disse assim. Ah, mas porque foi ela que disse assim. E nós conhecemos que o fruto do perdão, ele produz vida. E uma das coisas que rigidamente o Senhor me ensinou é que o perdão há uma libertação. Aí você fala, mas eu não estou possuído por demônios? Ele precisa se manifestar dentro de você? Muitas das vezes não.
Existem prisões espirituais mediante a retenção do perdão. Porque muitas das vezes nós não conseguimos estar no mesmo ambiente com certas pessoas por certas situações. E você acha que Satanás não está lá? Você acha que verdadeiramente Satanás não interpreta os nossos olhares, pensamentos e atitudes? Ele deduz. Ainda que ele não consiga penetrar nos seus pensamentos. E nós caímos nas armadilhas de acharmos que temos todo o entendimento da Bíblia para pular as etapas que o Senhor nos coloca. Sendo que ele tentou o próprio Jesus. Dando mulheres? Não, irmão, eu resisto a mulheres. Álcool? Eu resisto a álcool, nunca gostei. Prostituição? Em celular ou algum meio? Não gosto disso. Foi na palavra. Não foi em outro ambiente. Não foi num ambiente que Jesus nunca experimentou. Foi num ambiente onde Jesus criou a palavra, porque ele é o próprio verbo. E ele se fez carne mesmo assim. Satanás trabalhou dentro daquilo aonde Jesus era. Não era um ambiente desconhecido para Jesus. Era um ambiente que ele conhecia, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E antes mesmo de você achar ou pensar que o Senhor não se importa, mediante como estamos na presença dEle, como estão as nossas vestes diante dEle, Ele se importa. Porque eu te garanto que se você fosse comunicada a comparecer a uma audiência, você não iria de qualquer jeito. Você não se apresentaria de qualquer jeito. Você não vai para um trabalho de qualquer jeito. Você sabe as roupas que você tem que estar. Você sabe a maneira que você tem que se portar mediante aquela situação. Então não fica fugindo, achando que você não tem responsabilidade, de você achar que somente o pastor é o sacerdócio da igreja, mas você é na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, vai nos dizer assim: mas vós sois a geração eleita. Porque muitas das vezes, irmão, sabe o que eu vejo? As pessoas deletando o Velho Testamento. Como se ele não funcionasse mais para as nossas vidas. Jesus veio, está tudo certo. Mas aqui em 1 Pedro ele vai nos ensinar uma grande coisa. Mas vós sois a geração eleita. Irmão, você está aqui hoje. Você não é um desconhecido do mundo espiritual. Você não é um desconhecido de Deus. Talvez você tenha levado o seu sacerdócio da sua casa, do seu ministério de qualquer jeito, vestindo qualquer coisa, comendo qualquer coisa, entregando qualquer coisa. Mas não é isso mais que o Senhor tem para mim e para você. Ele quer que você organize o seu altar. Ele quer que você organize a sua lenha. Ele quer que você organize a forma que você tem chegado nele. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A virtude de Cristo é a humildade. É ser participativo com as dores. Você está entendendo que é as pequenas coisas que atrai o espiritual, que atrai o Espírito Santo com o batismo, é que essas pequenas coisas que o incenso começa a subir, que começa a queimar, é você partilhar da vida do outro, da dor do outro. Essas eram as virtudes de Jesus. Era ele olhar, como foi dito aqui, o enfermo e parar para acolher a enfermidade do outro. Porque muitas das vezes nós queremos colocar um esparadrapo em cima da enfermidade e não curar essa enfermidade, e não entender como ela surgiu, aonde ela está, o que podemos fazer, e mediante a presença de Deus, o que Ele nos irá conduzir.
Aí sabe como nós queremos? Nós queremos jogar gasolina na lenha. Nós queremos não produzir o fogo com as nossas orações, jejuns, aproximação, limpeza interior. Fugir da aparência do mal, que é o pecado que nos destrói. Nós queremos colocar uma gasolina, colocar qualquer fogo em cima da lenha e dizer que é Deus. E aí, quando tudo aquilo se acaba, se apaga, sabe o que nós fazemos com essa cinza? Fica guardada. Ah, mas quem sabe eu pego ela, dou uma sopradinha e ela faz acender de novo. E ela vai envelhecendo. Porque as coisas do Senhor, elas se renovam. Ela não permanece de qualquer jeito. De qualquer forma. Quem você era um ano atrás, não pode permanecer esse ano. Não, você está entendendo que não é sobre só o ministério, é sobre a sua vida com Deus. É sobre aquilo que você tem deixado de fazer, você e Ele. Porque como que eu vou cuidar? Como que eu vou acolher, discipular? Eu não tenho isso. Eu não sou isso. Eu não procuro ser isso. Porque o Senhor vem nos ensinando, vem nos alertando. E quando chega na hora, eu falo bem, eu digo bem, mas eu não produzo aquilo que o Espírito Santo espreme para me produzir. Eu volto sempre atrás. Eu volto sempre para trás. Porque é você que tem que ser queimado. Sabe, muitas das vezes eu quero fazer assim. Ó, irmão, você precisa queimar um pouco. Vem aqui nesse fogo aqui. Não. Senhor, primeiro eu. Deixa eu me alinhar contigo. Deixa eu ver o que o Senhor está querendo. Deixa eu ver o que você está mandando eu fazer. Um sacerdote, ele não amanhece e fala, ai, hoje vai ser assim. E amanhã já não é mais. Eu não falo assim, hoje eu sou crente, e amanhã vai ter um churrasco na empresa, aí eu já falo na gíria, aí eu já cumprimento de qualquer jeito, aí eu pego uma mulher que trabalha lá e 3 beijinhos no rosto desconhecido, uma coisa, uma maledicência, sabe? Mas tipo, eu sou crente, tá tudo bem, não pega nada, não foi tão assim. E aí a gente vai tendo aqueles declínios, sabe, da velha criatura no nosso coração, e a gente está achando, mas foi bênção no culto. Mas está tudo bem. E aí, na hora que você começa, quando o Senhor começa a te puxar sozinho, trazer você sozinho, vem cá. Vem cá que eu quero te mostrar como estão as suas vestes. Eu quero te mostrar o que você tem vestido diante da minha presença. Eu quero te mostrar o porquê que esse fogo não tem produzido nada além de fumaça, além de um fogo frio. Porque é um fogo que tem um Espírito de Deus, irmão. Ele aquece o outro. Você faz o fogo do Senhor curar a dor do outro, mesmo quando a sua está doendo, não é sinal que não vai doer em você. Mas você lembra da lei. A lei do sacerdócio que é cuidar, que é proteger a presença dos pecados, porque o pecado fica nos caçando. E é produzido isso em nós. Não é um fogo que do nada ele acontece e do nada ele se vai. Porque fala que ele continuará. Ele continuará. E ele só continua se eu fizer a minha parte. Ele só continua quando todos os dias eu falo, Senhor, eu pequei. Senhor, esses são os meus delitos, meus pecados. É o ciúme. Senhor, é a ira em excesso. Deus, é eu querer, Senhor, que o outro faça conforme eu quero. É o excesso das coisas na minha vida, na minha mente. É os excessos, Senhor, que tem me atrapalhado de produzir um incenso para Ti. De fazer com que eu me achegue a Ti.
É os excessos dos meus pensamentos, das coisas que eu preciso resolver. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmão. E mesmo em meio aos nossos desertos, o Senhor, Ele nunca deixou de produzir nos nossos desertos roupa e alimento. Você caminhava no deserto e o Senhor produzia roupa e alimento para eles. Então você entende que não é a situação em si, é você, é eu. É eu, irmão. Não é a situação em si. Porque se eu pegar tudo que o Senhor tem colocado dentro de mim, e não é pouco, e realmente eu me centrar em Cristo, algo vai acontecer na minha vida. Sabe, as minhas ministrações irão mudar, a maneira de você louvar vai mudar. Sabe por quê? Porque produz Cristo, e aonde produz Cristo, produz vida, almas são alcançadas, enfermidades são curadas. Glória a Deus. Então, nessa noite, irmãos, eu preciso entender que não dá mais para me viver com as vestes de outrora. Sabe, porque o sacerdote, por mais que ele tinha suas roupas, para todas as etapas que o Senhor mandava ele executar, ele tinha roupa diferente. Ele tinha uma roupa nova. Uma coisa era para o sacrifício, outra hora para estar no santo dos santos. Porque em todo tempo o Senhor se achega em nós e tem que ter uma transformação. E uma transformação viva. Uma transformação que aparece diante dos olhos de Deus. Aleluia. Porque verdadeiramente, se você não vencer, não tentar vencer isso em Cristo, parando de fugir dos processos que o Senhor nos coloca, aleluia, você vai ser escravo disso para sempre. Você vai ser escravo da sua falta de perseverança em jejum, em oração, em comunhão, em adoração. Você vai ser escravo da sua dormência espiritual. E não é sobre o outro. Não culpe o outro. Olhe para você. O Senhor está falando sobre eu. Não é mais sobre o outro. É sobre aquilo que Ele me chamou. E eu tenho esmagado. Eu tenho só pegado quando eu quero. Eu não tenho sido comprometida com Cristo, com o corpo, com o Espírito Santo. Que muitas das vezes você não quer ministrar. Hoje não é esse dia, graças a Deus. Mas no dia que você está mal, você está para baixo, você não quer louvar, mas você louva. Porque o Senhor te deu inteligência que não é sobre o que você está sentindo, é sobre o compromisso que você afirmou com Ele. Então você fala, não, eu tenho uma roupa real, eu tenho um compromisso, eu sou eleito por Cristo. E quando o Senhor nos separa, irmão, nós criamos situações para nos separarmos de Deus. Trabalho, discussões, problemas, doença, várias situações. E aí nós vamos aos poucos nos descomprometendo daquilo que a gente disse sim para o Senhor. E aí chega um tempo que o Senhor fala, vou te espremer mais um pouco porque quero fazer algo novo na sua vida. Mas o algo novo, irmão, é algo que eu desconheço. É algo que eu não consigo tocar. Eu não consigo me ver dentro daquela situação. Muitas das vezes nós rejeitamos, irmãos.
nós rejeitamos. Mas quando nós permitimos que o Senhor comece a nos limpar, nós vamos aceitando de verdade. Porque aceitar de verdade é você olhar para Cristo, olhar para a noiva dele e falar: coloca os seus olhos em mim, porque eu quero amar a sua noiva, porque eu quero estar no corpo de Cristo, porque eu sou um membro e eu preciso estar nesse corpo, Jesus. Irmão, e a partir do momento que alguma parte do corpo é desmembrado, nós não somos mais igreja. Nós não fazemos mais parte do corpo de Cristo. Porque nós estamos cortados da videira, que é o cabeça, que é através dele e que é por ele. Não é pelos porquê que nós vamos. Ah, mas por quê, Jesus? Eu só vou se você me dizer o porquê. Mas é para ele. E muitas das vezes nós só queremos ir se ele responder as nossas perguntas. Aleluia. Glória a Deus. E a sua fraqueza vai te acompanhar. Ela vai te acompanhar. Logicamente que tem dias que nós estamos mais fortificados no espírito. Mas tem dias que nós estamos lá no chão. Esmagado. Pisoteado. Comprimidos e oprimidos. É porque você tem menos fé? Não. É porque você não jejua? Também, mas muitas das vezes não. São as dores de Cristo pela igreja. São as dores de parto de Cristo sobre a igreja. Tudo que nós vamos gerar em Cristo há uma dor. Há uma renúncia, há um medo, há perguntas sem resposta. Mas tudo que o Espírito Santo faz a gente gerar, ele se responsabiliza. Ele nos dá discernimento, ele faz a gente esquecer o que se passou. Ele coloca um vinho novo. Ele traz nova todas as coisas, todos os pensamentos. Sabe, ele nos alinha novamente. Ele quebra, sabe, tudo que precisa ser quebrado dentro de nós para que a obra não pare. Para que o barro seja refeito quantas vezes for necessário. Para que viemos olhar com o olhar de Cristo. E primeiramente, quando nós olhamos com o olhar de Cristo, primeiramente nós olhamos para dentro de nós. E quando nós vemos os nossos delitos, os nossos pecados, nós compreendemos o amor de Cristo pelo pecado do outro, pelas ofensas do outro, porque Ele nos perdoou primeiro. E esse amor faz com que a gente quebre todo o nosso orgulho. Tudo aquilo que foi ferida dentro de nós, o Senhor começa a curar. Ele começa a trazer até que o desconforto saia. Até que não haja nenhum desconforto. Até que não haja nenhum atrito mais. Porque a mão direita não tem atrito com a mão esquerda. Porque o pé direito, ele precisa do pé esquerdo para andar. Porque a função do outro é a função do outro. E a minha função é a minha função. O corpo de Cristo, ele é perfeito porque Jesus é perfeito. E funciona porque o cabeça é Ele. Muitas das vezes eu não vou ter resposta para todas as coisas. Talvez o que funcione para mim, para você, com o outro não vai funcionar, porque é para Ele. É a multiforma do Senhor. E não há como eu penetrar na mente do Senhor. Não tem como penetrar na mente do Senhor. Não tem como. E somente quando tivermos face a face com Ele, Ele nos calará. Sabe,
irmão, muitas das vezes a nossa mente está assim mediante a Cristo. Porque estamos em crise com Cristo. Você já esteve em crise com Cristo? É perturbador. É você querer deixar tudo que você viveu com Ele, porque Ele não responde os nossos porquê. Porque parece que Ele não vê as injustiças. Mas quando nós entregamos, verdadeiramente, nós não conseguimos mais. Sabe, verdadeiramente, quando nós lemos a passagem de que os ossos começam a queimar, quando você está no início da sua fé, do seu conhecer com Deus, você fala, é impossível. Sabe por quê? Porque nós achamos que é só quando nós estamos top. Top no sentido de tipo, nossa, Deus, eu estou vivendo uma fase tão boa de oração, de comunhão. Nossa, como meu coração arde, queima, vibra. Mas quando você está tão mal, sabe quando você faz aquela oração só pela graça mesmo? Sabe quando você só comparece pela graça? Quando você toca pela graça? Quando você fala algo pela graça? Porque você sente os seus ossos por Cristo queimar. Sabe, é quando você olhasse para o seu próprio vale e fala, Senhor, Tu sabes. O meu conhecimento não sei. Minha profetização não sei, mas o Senhor sabe. E verdadeiramente você não consegue se afastar. Você não consegue deixar de ter esse Deus. E por mais que você tente, de alguma forma, desligar, será que tem um botão que eu aperto e falo, não quero mais? Não dá. Porque já fomos eleitos. Já fomos marcados pelo toque do Espírito dele sobre a nossa vida. Ele já soprou a vida dele. Não dá mais para escapar. É só obedecer. E quanto mais nós aceitarmos o propósito, mesmo com medo, mesmo não sabendo como vai ser, ainda assim, é bom estar com Ele. Porque Ele vai confirmando ao longo dos passos que nós vamos dando, mediante a presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, vai nos dizer assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, eu preciso me achegar. Porque o Senhor não nos rejeita. Irmão, o Senhor, Ele não nos rejeita. Ele nos perdoa. Ele nos dá acesso a Ele. Ele faz a nossa vida verdadeiramente se transformar. Mas eu preciso me achegar. Muitas das vezes vamos nos achegar escondido, onde o Senhor, Ele nos encontra e Ele coloca uma veste em nós. Sabe, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a nos mostrar como se manter diante dEle em meio a situações. E que tudo aquilo que Ele entregou na minha mão e na sua mão, ministerialmente, na nossa família, Ele nos ensina a ministrar. Ele corrige os nossos caminhos. Ele nos reconecta novamente às coisas que foram se perdendo na nossa vida. Porque a graça do Senhor, ela vai nos confrontar. Porque eu acredito que aquilo que você fez ou errou no ano passado,
Hoje você tem uma ciência melhor. Porque abaixou a areia. Você já não está vendo mais as coisas meias confusas. Você consegue olhar para dentro da sua casa e ver o resultado do que foi. Só que enquanto você, juntamente com a palavra de Deus, não colocar a sua vida nesse altar, o fogo do outro não vai permanecer em você. Não é o fogo do outro que te mantém dentro de uma casa. A casa de Cristo. Não é o fogo do outro, é o seu comprometimento em toda vez organizar o seu altar, trocar as lenhas e deixar o Senhor Jesus soprar as cinzas. Deixa soprar as cinzas. Deixa o Senhor levar o que tem para levar. E permanecer aquilo de essência de Cristo, aquilo que Ele quer. Muitas das vezes nós queremos nos segurar as situações, as respostas e as coisas. E muitas das vezes é o próprio vento do Senhor soprando, tirando. E nós queremos segurar tudo. Nós queremos permanecer com tudo. Mas só é trocada as vestes do sacerdote quando a outra etapa aparece para ele. Então, se o Senhor quiser tirar, que tire. Se o Senhor quiser deixar, que deixe. Porque Ele irá nos instruir. Aleluia. Glória a Deus. E para a gente finalizar, aqui em Lucas, no capítulo 5, no versículo 36, vai nos dizer assim: e disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cocer em veste velha. Pois quem romperá a nova e o remendo não condiz com as vestes velhas. Para resumir, irmão, as vestes que você está, e eu querer remendar, trazer aquilo que não é para mim mais estar, que não é para mim mais fazer. Se eu querer ficar colocando remendo em coisa velha, só vai piorar mais o estrago. Só vai romper mais. Então, se vista daquilo tudo que o Senhor disse não para você. Que o Senhor disse para você, não quero mais. E vista do novo de Deus sobre a sua vida. Porque quando o Senhor coloca algo novo na gente, as situações não vão nos romper mais. Não vai mais nos paralisar. Ele vai dar continuidade em nos manter nele. Com as vestes que Ele mediu para mim e para você. Porque a medida do outro não vai caber em você. Então, se aproprie daquilo que o Senhor te deu. Se aproprie. Não deixa outro querer remendar aquilo que é só seu, que o Senhor te deu, que foi te dado uma medida para você. Não tenta se costurar nas vestes do outro. Se adaptar nas vestes do outro. Não vai dar certo. Por quê? Praga. Porque eu estou dizendo ao contrário, porque a palavra me alerta. Não traz o velho. Não funcionou. Então rompe. Então coloque outras vestes novas do Espírito Santo. Ele sabe como conduzir. Ele sabe como colocar algo novo. Ele sabe como produzir algo novo que não existia mais. Se é alguém que você precisa aproximar da sua vida novamente. Se é alguém que você precisa sentar para almoçar com você novamente. Mas a roupa velha do orgulho, do apontamento, dos pecados do outro, te fez com que você tirasse essa pessoa da tua mesa. Tire essas vestes de arrogância, de achar que você é mais santo do que o outro, porque estamos aqui, porque estamos
sacerdote que leva a presença. O fogo que você tem vai consumir o pecado do outro, não é o apontar do pecado do outro. É a sua oração. É a oração, irmão, que faz queimar, que faz encher dentro da presença de Deus, que queima, que faz uma fumaça na presença de Deus, que produz uma essência que sobe na narina do Senhor, e Ele responde como relâmpago e trovão. E quando Ele responde, você já viu um relâmpago passar desapercebido? É estrondoso quando Ele responde. Mas não é o meu dedo. Não é eu o afastar quando o Senhor está falando. Fui eu que te dei essa mãe. Fui eu que te dei esse irmão. Fui eu que te dei esse corpo que eu te inseri. Fui eu. Fui eu que escolhi. Fui eu que coloquei essas vestes sobre a sua vida. Eu teci esse tecido para você e você não quer. Acha feio. Quer excluir. Então isso é para mim, irmão. Isso é para você. Porque muitas das vezes nós oramos. E a pessoa rejeita tanto a Deus que a gente fala, não quero mais. E aí sabe o que Deus faz? Ele faz assim. Ora para a árvore certa. Para de orar pelo fruto ruim que está produzindo. Ora pela raiz dessa árvore. Porque às vezes, nós sabe o que a gente faz? A gente olha o fruto. Mas que fruto ruim. Que fruto podre. E aí o Senhor reconecta a nossa mente e fala, ora pela raiz da pessoa. A raiz é o coração. Só o Espírito Santo tem o poder de quebrar esse coração, irmão. Eu e você chegamos aqui como? Já vou entregar. Com o nosso coração quebrantado? Ai, vem Deus, eu te quero. Presos nas nossas vaidades. No nosso final de semana. No nosso batonzão, na nossa cara bem maquiada, bem expostas as nossas vestes sobre os nossos corpos. Foi assim que a gente chegou. E que quebrantou o nosso coração? Foi a oração de alguém. A oração de alguém nos alcançou. Alcançou o nosso coração. E uma das vezes eu me peguei pensando, foi fácil, né, Deus? Foi nada. Só estou aqui, vai fazer o quê? 6 anos? Olha o tempo que Deus esperou. Olha o tempo que o Senhor esperou. E todo dia há um corrigimento na nossa vida. Senão a gente perece. A gente volta pelos mesmos pecados, irmão. Ah, você não volta, não? Dá uma oportunidade para Satanás igual Deus deu para Jó. Será que nós resistimos? Será que na primeira oportunidade? Porque Jó, irmão, ele foi tentado, como o irmão bem falou aqui. Ele não estava em pecado. Ele estava em delitos. Ele estava lá sacrificando, estamos em jejum, jejuava pelo outro. Ele estava em comunhão. Era assim que ele estava. Isso é para mostrar. Sabe por que Deus permite isso? Para que grandes homens, na presença de Deus, não se deixe a arrogância dominar o coração. E por isso que muitas vezes quando Satanás passeia pela nossa casa, e ele passeia mesmo. Ele passeia, irmão. Sabe para quê? Para não chegarmos aqui e falar assim, olha, eu sou melhor do que você. O meu filho está na igreja e é melhor do que o seu. Não. Porque quando eu vejo o outro lá na droga, uma mãe desesperada, sabe, um pai num bar, eu olho e falo, esses eram os meus delitos. Eu sei o que é estar no lugar daquela mãe que está querendo que o pai chegue na casa, no horário para jantar, e não está nem aí. Talvez Satanás mude isso na sua visão. Talvez você troque a sua família pelas coisas da casa ministeriais. Há um equilíbrio. Porque um sacerdote, ele organiza a sua vida sacerdotal.
Não é muito para um e nem muito para o outro. Ainda que o seu coração é inteiro de Deus. Então, que nesta noite, confie nas roupas que o Senhor teceu para você. Pois é ela que vai te vestir diante da presença dEle. Não importa. Use essa roupa. É a roupa de ser mais humilde? É de prestar mais atenção naquilo que eu venho fazendo, pensando, agindo? Será que eu estou muito centrada em alcançar tanto uma coisa, que aquilo está dominando tanto o meu coração e não tem me deixado ver que o Senhor está tecendo para mim algo diferente? E que nós recebemos essa palavra do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos que estiveram aqui nessa noite. Hoje esteve aqui conosco o Bispo Daniel, que é nosso amigo. Já estamos juntos aí na caminhada, já se encontramos em alguns lugares e ele sempre está aqui conosco. O pai dele também, o irmão Luiz, que Deus abençoe grandemente. Que Deus possa acompanhar vocês na volta, da mesma forma que trouxe, possa levar também em nome de Jesus e abençoando a casa de vocês, a família de vocês, sempre, em nome de Jesus. E as portas estão abertas para vocês e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? É sempre um prazer o irmão estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Lembrando os irmãos que sábado nós vamos ter o culto com os jovens para todos. Né, Fábio? Culto com os jovens, somente os jovens vão estar dirigindo, mas é para todos. Para todos os irmãos estarem aqui, de qualquer idade. É para estar. Somente os jovens vão estar dirigindo o culto, mas é para todo mundo, toda a irmandade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E domingo às 18 horas nós estaremos aqui no culto da família, permitindo o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abre suas mãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós para hoje e sempre, e todos bradando dizendo uma só voz. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.